Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio deste podcast Escuta Matricial. E hoje o título é A Inteligência da Experiência Viva. Este episódio, como tem sido habitual desde que nasceu este podcast Escuta Matricial, ele não nasce de uma ideia, não nasce da teoria, mas antes nasce de uma experiência vivida. Então não é tanto uma teoria sobre a vida, mas é mais sobre uma vida que foi atravessada. A minha última semana, foi vivida de forma muito intensa. Não que eu tenha procurado essa intensidade, mas ela simplesmente surgiu de forma um pouco inesperada até. As cerejas anteciparam-se ou vieram no momento certo, mas não naquele que eu gostaria. E os meus pais tiveram que antecipar a sua visita aqui à quinta e vieram-me ajudar na apanha da cereja, porque realmente a cereja não espera. E logo a seguir eu tinha um encontro presencial de guardiães de cacau e da terra, e por isso mesmo eu desejava que os meus pais viessem depois do encontro, para que eu pudesse concluir os meus trabalhos com calma, com toda a calma que eu gosto, e depois iniciar os preparativos. Entretanto, a minha mãe chegaria para me ajudar no encontro. E só no final do encontro, então, chegaria o meu pai e eles iniciariam a apanha, e isso era o meu plano ideal. Mas a vida não é assim que funciona e a natureza ensina-nos isso. Há um ritmo para tudo e nem sempre é aquilo que nós desejamos. E eu respeitei isso e pedi aos meus pais então que antecipassem a sua viagem. Eles adoram estar aqui para a apanha da cereja. Eu estive mais focada em terminar o trabalho que era urgente, hum, e, e, claro, preparar as refeições, estar com eles, criar condições para que eles estivessem bem, enquanto estavam na apanha da cereja. E logo a seguir foi todos os preparativos, tudo se juntou, hum, e iniciou depois o encontro. Mas não foi apenas este episódio. Eu estava na minha fase pré-menstrual, já a sentir-me bastante cansada. Durante o encontro veio a minha menstruação. Houve uma série de problemas com águas aqui na quinta, uns antes do encontro, outros durante o encontro. Ou seja, houve muito pouco descanso, houve muito movimento e no final ficou a pairar uma questão. O que fazemos quando uma experiência nos atravessa completamente? Será que é para tentar entender ou aprender? Ou permitimos que a experiência nos ensine de forma orgânica? Se observássemos apenas o estado final, o meu estado final, seria o cansaço, uma tristeza que surgiu no último dia do encontro, mais propriamente durante a cerimónia, uma enorme sensibilidade. Mas se ficássemos apenas a observar esse estado final, poderíamos esquecer da quantidade de movimento que o sistema sustentou.
houve realmente um volume de realidade que me atravessou em poucos dias e esse volume foi imenso. Desde receber os meus pais, que gosto muito de criar condições, de estar para eles. Não ajudei muito na apanha, não foi possível. Tinha ainda bastante trabalho para concluir, que era urgente, antes de iniciar os preparativos para o encontro. E depois todos os preparativos iam-se fundindo com os meus pais já cá, enquanto eu preparava as refeições, estava mais na cozinha, era as compras a fazer para o encontro e toda a preparação tive que começar a acontecer ainda com os meus pais cá. Entretanto, o meu pai foi, a minha mãe ficou, ajudou-me imenso. E entretanto, eu, na fase pré-menstrual, a lua a descer, a responsabilidade de todo o acolhimento, de todo o encontro, as questões técnicas da água aqui na quinta, portanto, imprevistos técnicos, toda a sustentação do grupo, a própria cerimónia em si, que foi no domingo, durante a manhã, toda a manhã, que começa logo a seguir ao pequeno almoço, na preparação primeiro do fogo, depois do cacau e depois sim a sustentação de toda a cerimónia. As próprias emissões matriciais que surgiram durante a cerimónia, um cansaço que já vinha de antes do encontro e no final uma tristeza que surgiu mesmo no final da principal emissão matricial durante a cerimónia. E tudo isto praticamente sem pausas reais entre uma coisa e outra. No entanto, eu não sinto que o meu sistema tivesse colapsado. Não houve colapso, como muitas vezes já existiu no passado. Foi sim um sistema que sentiu-se atravessado por uma enorme intensidade de vida. E tudo isto é interessante que tenha acontecido no meu ciclo pessoal maia, que estamos a viver a nível planetário, o ciclo Shuen. E quando finalmente comecei a descomprimir, senti-me a renascer e senti-me em mais um daqueles momentos de discernimento a aflorar que me leva então a esta partilha. Todos estes dias, o próprio encontro, o cansaço, a exaustão, a menstruação, as águas da quinta, toda a responsabilidade, uma tristeza sem narrativa a emergir de uma forma bastante profunda, levou-me a sentir de uma forma clara que a vida reorganiza-se quando é verdadeiramente habitada. Então, a vida reorganiza-se não é quando é controlada, não quando é interpretada ou nem quando é corrigida, mas sim quando é vivida. A tristeza que eu senti apareceu mesmo no final da principal emissão matricial durante a cerimónia e eu não a conseguia localizar no corpo, era mais no campo. Muitas vezes, à luz da escuta matricial, procuramos regressar ao corpo e localizar no corpo determinada emoção quando a sentimos, mas neste caso também entendi que há momentos em que o corpo não apresenta uma localização específica. É algo mais subtil, de campo,
E então o que fica é um tom global. É como se fosse quando, quando o céu inteiro muda de cor ao final do dia. Aconteceu isto antes do encontro. Estiveram dias até frios, muito ventosos, e ao final de sexta-feira muda completamente e põe-se um céu maravilhoso com um tom incrível ao final do dia. E, e o fim de semana foi incrível. Uma temperatura excelente, não tivemos vento. E aquele céu é como se fosse essa tal emoção que eu não a conseguia localizar. Não posso identificar uma nuvem, não é um ponto, é como se fosse um clima, uma atmosfera, um ambiente, algo mesmo de campo subtil. É aquilo que eu consigo sentir sobre aquela tristeza. Não como uma tristeza de perda ou até uma tristeza depressiva, nem uma tristeza ligada a uma narrativa, a uma história, mas parece-me mais próxima de uma profundidade após uma travessia. E estive numa travessia, lua negra, a transitar por uma lua nova, interna, obviamente. E é como se o meu sistema estivesse finalmente a ter espaço para sentir o que não podia sentir antes, enquanto estava ocupado a sustentar tudo o resto. E durante a cerimónia, durante aquela emissão matricial, e em especial no final, é como se aquela emoção pôde me atravessar. E relativamente às águas aqui na Quinta, é muito interessante a sequência que tem havido nos últimos meses. Tudo começou há poucos meses com um problema na cozinha, que entretanto foi resolvido na cozinha, mas continua a existir fora da cozinha. Depois houve uma torneira no tanque que também está com problemas. Isto foi dias antes do encontro. E mesmo antes da cerimónia, mesmo antes, após eu usar o quarto de banho, a sanita entupiu. As águas transbordaram. E isto exatamente no momento para iniciarmos a cerimónia. A lua já presente, a minha menstruação, e as emoções a emergirem. Então, tudo isto num período até bastante curto. E talvez porque eu olho agora para toda essa sequência e talvez não exista um significado a decifrar, algo oculto, um enigma a desvendar, mas talvez é interessante observar porque muitas vezes a vida vai se organizando de forma muito curiosa e o tema parece repetitivo. É um tema que tem a ver com o fluxo, com as águas, circulação, passagem, escoamento, movimento. Então, para mim, na minha visão, neste momento da minha vida, não me parece um convite para interpretar, nem para resolver. No sentido de, claro que vamos procurar resolver estas questões, mas até antes de resolver é sentir, é observar, é escutar. E parece que há uma reorganização a acontecer
uma reorganização que vai desde da quinta, na casa, no meu corpo, nos meus ritmos e talvez até na forma como sustento encontros. Ontem senti-me, ontem, o dia após toda esta intensidade, senti-me como um organismo a sair de uma fase de sustentação intensa e a entrar novamente numa fase de reorganização. E talvez aquela tristeza, claro, sem dúvida, talvez ela faça parte dessa reorganização. Então, não como algo a resolver, nem como algo a compreender, mas mais como uma camada que só agora encontra espaço para se expressar, para existir. E ontem foi dia 7 Caban, também um selo que está muito presente na minha vida, em lugar de destaque nos meus estudos pessoais maias. E, curiosamente, Caban fala muitas vezes do movimento da própria terra. Não da terra que não se move, da terra imóvel, mas da terra que se reorganiza por dentro. Às vezes silenciosamente, outras vezes através de pequenos abalos, tremores de terra, por vezes através de deslocações quase imperceptíveis. E foi isso que eu senti, algo semelhante. Então não é tanto uma crise, não vejo aqui bloqueio. Poderia haver essa tendência, mas agora olhando para trás, sentindo, não vejo isso. Eu vejo mais placas internas a reposicionarem-se, a reorganizarem-se depois de um período bastante intenso de atividade sísmica. E talvez a minha tarefa agora não seja fazer, mas é mais de que forma eu posso permitir que essa reorganização interna possa dar continuidade e possa terminar ao ritmo dela, a um ritmo orgânico. Tal como fiz com o encontro, tal como fiz com a minha lua, tal como faço quando estou a tricotar agora o meu novo child. É um ponto de cada vez. Então eu olho para trás, para estes dias tão intensos, e é muito interessante, eu senti isto muito claramente ontem. Eu não vejo o que poderia ter sido diferente. Não quer dizer que tenha sido perfeito, não quer dizer que não possa ter havido um custo, um preço. Eu reconheço o cansaço, reconheço e partilhei isso na própria cerimónia, reconheço a tensão subtil da responsabilidade, que talvez fosse desnecessária, é verdade. Há uma tensão que eu assumo, que eu carrego quando me coloco em lugares de responsabilidade, de suster campos. E claro que reconheço que ainda há algo em reorganização interna, mas não estou em guerra com o que aconteceu. E só isso dá-me a entender, dá-me um sinal importante de coerência. E muitas vezes podemos confundir integração com ausência de desconforto. Mas talvez integração
seja precisamente quando temos a capacidade de olhar para uma experiência intensa e sermos capazes de dizer: foi exigente, teve um custo, até houve momentos difíceis e ainda assim eu não me traí. Eu fui fiel, eu fui verdadeira. Então ontem eu não me senti a questionar o passado, estes dias, o que aconteceu, como poderia ter feito melhor, que escolhas poderia ter feito e não fiz. Mas ontem foi mais tipo observar, escutar e recolher informação. É mesmo como quem termina uma colheita. Não para julgar a colheita, mas para escutar e para mesmo compreender melhor a terra. O que funcionou, o que teve um preço, o que pede ajuste, o que quer continuar, o que talvez deseje mudar. E curiosamente ontem foi um dia 7 Kaba, como eu já referi, que é mesmo um tom, o tom 7 é um tom de pausa, observação, escuta, que está muito presente em mim. Um chamado que esta vida, que a minha existência aqui, nesta vida, me chama, me convida. E cabe um selo que fala precisamente da aprendizagem através da experiência encarnada, vivida. Então, não através da teoria, não através da perfeição, não através do trabalho da consciência que agora vai reconhecer um padrão e mudar através da mente. Não vejo assim. É mais através da própria caminhada, o meu web de essência. Então, eu não senti de todo arrependimento. Também não vi idealização, não espiritualizei, não romantizei. Sim, vi uma mulher cansada, muito sensível, com aquela tristeza ainda muito presente, mas também uma mulher profundamente reconciliada com aquilo que viveu. E isso trouxe-me esse tal sinal de coerência. É muito interessante porque isto levou-me a certas reflexões. Reflexões que surgiram naturalmente, de forma orgânica, através do corpo, através da experiência vivida. O quanto existe nestes tempos atuais uma certa obsessão humana por encontrar uma lição. Ou seja, a tendência de transformarmos tudo numa conclusão, uma explicação, uma moral, uma aprendizagem rápida. Por exemplo, porque é que aconteceu isto? O que é que o universo me está a ensinar? Qual é a mensagem? O que é que eu tenho que mudar? O que é que eu tenho que decidir para mudar, para fazer diferente? Mas talvez a grande questão seja: e se a experiência ainda não terminou? E se ainda está a ser digerida no corpo? E não há que antecipar nada, concluir nada, decidir nada. Porque o organismo aprende de uma forma diferente da mente. O sistema nervoso não aprende através de conceitos. O sistema nervoso, o corpo, aprende através da experiência vivida, através da repetição, através do sentir,
de nos permitirmos sentir e habitar o sentir, aprende através, é verdade, aprende através também da consequência, de determinados comportamentos, escolhas. E isto vemos muito bem na forma como uma criança aprende. Uma criança aprende que o fogo queima, não porque alguém explicou, mas porque houve experiência. Por mais mínima que seja, houve experiência. Da mesma forma, há padrões relacionais. Há certas formas de assumirmos responsabilidades. Há formas de nos adaptarmos como estratégias de sobrevivência que só mudam quando são realmente vividas e não apenas compreendidas. Portanto, não tem a ver com falta de inteligência racional, mas talvez não nos permitimos viver a inteligência da própria vida, do próprio corpo. Então há uma diferença entre consciência e controlo e muitas vezes confundimos. Eu vejo muitas pessoas, eu mesma, cheguei a acreditar que a consciência significava identificar o padrão, corrigir o padrão, mudar o comportamento, decidir diferente. Então basta decidir para mudar. E será mesmo? Será que é mesmo assim? Não será que isso não é apenas um controlo mais sofisticado? Mais uma estratégia de sobrevivência ainda mais sofisticada? Então, eu sinto que a escuta matricial propõe algo diferente. Propõe sentir, habitar o que sentimos, que não é fácil, é exigente. Acompanhar, acompanhar não é interferir, mas também não é resignar. Sustentar, e sustentar não é carregar. Sustentar é estar presente, mantendo-me no centro, no eixo, e não interferir prematuramente. Não ir logo para a conclusão, para a explicação, para a decisão. Então, não é que seja para ficarmos passivos, mas é para algo mais incrível, que é para permitir a reorganização interna, a integração. E mesmo para que a decisão venha quando o corpo já está preparado. Porque obviamente que a mente é necessária, mas de que forma a mente acompanha o corpo e não vai à frente do corpo. Então é aqui que entra a premissa da escuta matricial, que é o corpo como bússola. E do meu encontro, aquilo que eu experienciei, o encontro terminou, a tristeza permaneceu, o cansaço permaneceu, a sensação de profundidade permaneceu e ainda assim senti de forma muito clara: não houve erro, não houve fracasso, não houve de todo arrependimento, mas havia sim vida a reorganizar-se em mim, no meu campo pessoal. Então, muitas vezes, o corpo não nos diz o que fazer. Há certas situações que o corpo
mostra-nos simplesmente onde permanecer, onde ficar, onde habitar, mesmo que seja desconfortável. Mas se permanecermos sem negação, sem resistência e sem essa tendência de querer acelerar, pode acontecer algo maravilhoso. A integração pode acontecer, a reorganização pode acontecer. Então, existe uma diferença subtil, mas profunda entre eu aprendi uma lição ou então o organismo aprendeu. Eu senti isso de forma tão clara ontem. Foi algo que emergiu de forma mesmo clara. Aquela sensação de eu aprendi uma lição é sobretudo ao nível da narrativa, um entendimento mental. Agora, quando eu sinto o organismo aprendeu, isto acontece ao nível da reorganização interna. É vivido. Então, nem sempre as duas acontecem ao mesmo tempo, nem sempre coincidem. Por exemplo, há coisas que compreendemos durante anos, mas continuamos a repetir. Mas há outras que nunca chegamos a visionar claramente ou a formular claramente, mas um dia simplesmente já não conseguimos fazê-las da mesma forma. E não foi porque decidimos, mas porque algo mudou internamente. É somático. É discernimento vivo. Nesta experiência, eu poderia ter tentado, e não quer dizer que não tenha havido essa tentação, de extrair uma moral desta experiência. Como que eu agora percebi, reconheço o erro. Ou, por exemplo, da próxima vez eu vou fazer isto ou aquilo, ou vou fazer melhor. Mas o que eu sinto não é isso. O que eu sinto e senti ontem de forma extremamente clara é mais do tipo: o corpo passou por isto, esta foi a verdade da experiência e agora algo está a assentar. É mesmo a sensação de assentamento. E é incrível como o cansaço dissolveu-se bastante, a vitalidade começa a surgir, ainda há assim movimentos que eu sinto mesmo nos intestinos, ir ao quarto de banho algumas vezes ao dia, que normalmente indica-me processos de alquimia interna. Hum, mas isto do corpo passar pela experiência é diferente de algo que é um entendimento apenas mental. Porque quando é o corpo, há espaço para que a aprendizagem possa ser orgânica. E essa foi a conclusão a que eu cheguei da experiência destes dias. Então, na verdade, muitas vezes queremos mudar demasiado depressa. Às vezes já temos o entendimento, mas não é possível essa mudança. E aqui a questão que eu colocaria é: será que eu posso habitar esse paradoxo? Ou seja, posso reconhecer esse desejo de mudança, mas sem ainda querer mudar, porque reconheço também a impossibilidade de mudar ainda? E posso habitar isso e o que me faz sentir no corpo?
Muitas vezes entramos neste, nesta tendência de tenho uma experiência intensa, identifico o padrão e imediatamente surge a vontade de corrigir. Sempre foi a minha forma de trabalhar com a consciência, mas o que a escuta matricial me convida é algo diferente. É este reconhecer que o organismo nem sempre funciona assim. Às vezes precisa primeiro de viver plenamente a consequência. E atenção, não é para sofrer, não há aqui uma procura de sofrimento, mas é para conhecer, para experienciar. Porque há sim uma diferença grande entre saber intelectualmente que algo tem um preço, tem um custo, e senti-lo até ao fim. E o corpo aprende muito através dessa diferença. E por isso eu ontem senti claramente, se algo tem que mudar, vai mudar porque o corpo aprendeu. E isto não é passividade, não é resignação, é mais uma confiança na inteligência da experiência. Porque eu reconheço a reorganização, eu reconheço a integração, eu habito o processo, a travessia. Então não é uma confiança cega, mas uma confiança baseada no reconhecimento, na observação, na escuta, na presença, no acompanhar o processo, a travessia. E eu tenho visto isto acontecer na minha vida. Muitas das mudanças mais profundas que vivi ao longo destes anos não surgiram porque eu fiz uma resolução mental. Antes surgiram porque chegou um momento em que o organismo inteiro já não conseguia sustentar a forma antiga, a forma anterior. Então uma nova forma pode nascer naturalmente, não porque foi forçada, mas porque houve permissão para se criar condições. Também há algo muito bonito neste paradoxo de não foi perfeito esse reconhecimento, mas foi verdadeiro. E talvez porque a vida raramente nos oferece experiências perfeitas, se é que existe a perfeição, mas oferece sim experiências reais, com limitações, com recursos disponíveis, com cansaço, com beleza, com falhas, com encontros, com desencontros. E é nessa imperfeição que o organismo vai encontrando novas possibilidades. E com isto surgiu-me uma imagem. A imagem de não a da mudança como uma decisão, mas mais a da água que encontra um novo leito. Não porque alguém a obrigou a encontrar esse novo leito, porque alguém a forçou, a acelerou. Não porque a água decidiu, mas mais porque depois dela passar muitas vezes pelo mesmo terreno, algo se vai escavando, algo se vai tornando mais disponível, até que um dia o fluxo segue naturalmente por outro caminho.
Isto não é resignação. Isto é acompanhar, é saber render, é suster, é escutar, é habitar. E quando isto acontece, olhando para trás, parece uma mudança súbita, não é? De repente, um novo caminho. Mas na verdade, para acontecer isto, houve uma reorganização silenciosa que já vinha a acontecer há muito tempo. E de que forma nós permitimos que ela possa dar continuidade sem ser interrompida, para que ela possa chegar ao término. É aqui que eu sinto que surge a confiança na inteligência viva, na inteligência que já vive em nós, no nosso corpo, no nosso campo, na matriz viva da vida. E com esta experiência senti não uma conclusão, não uma resolução, nem sequer uma resposta, mas senti-me um organismo que começa a confiar mais e mais que a experiência vivida com presença, experiência habitada, já contém em si mesma uma possibilidade de reorganização. O campo, o próprio campo, tem inteligência. Sem forçar, sem corrigir, sem se culpar, sem se resignar. Só assim o campo pode se mover. Então, talvez com aquilo que é mais exigente, que é apenas permanecendo suficientemente perto do vivido. Suficientemente para que a sua inteligência possa revelar-se. Então, talvez a aprendizagem não venha tanto como acumulação de conhecimento. Não quer dizer que o conhecimento não seja interessante e um complemento importante, mas talvez a aprendizagem seja mais uma transformação que acontece porque a vida foi realmente habitada ou minimamente habitada. Então, talvez escutar não seja procurar respostas. Talvez escutar seja mais permitir que se criem condições para que as próprias respostas possam emergir de forma orgânica. Tal como uma ferida cicatriza, podemos apoiar, podemos acompanhar, tal como um osso consolida. Da mesma forma, posso suster, tal como uma semente sabe germinar. Então, também certas aprendizagens humanas acontecem através desse tipo de reorganização, que vem dessa inteligência viva da própria matriz. Não porque alguém a esforça, mas porque a vida, o próprio campo, o próprio corpo, a própria matriz sabe.
Talvez maturidade não seja aprender mais depressa, acelerar processos, catalisar. Talvez maturidade seja confiar mais profundamente no processo vivo e não como uma ideologia, não como uma confiança cega, mas porque realmente acompanhamos, reconhecemos, habitamos. Então talvez seja menos pressa em resolver, primeiro sentir, para não interferir com o que já está a acontecer. Talvez menos necessidade de compreender tudo e simplesmente aguardar para que a compreensão venha de forma orgânica. Talvez menos culpa por aquilo que ainda não mudou, porque não foi possível, não porque não haja desejo, não porque não haja até mesmo reconhecimento, responsabilidade, compromisso. Mas quando não é possível, aquilo que era responsabilidade torna-se culpa, torna-se peso. Talvez mais disponibilidade para acompanhar. Acompanhar é uma palavra que me tem vindo muito e fez parte deste encontro, fez parte até da cerimónia. Acompanhar aquilo que já está a mudar por dentro, aquilo que já se está a mover, se nós não interferirmos, se nós não resistirmos ou acelerarmos. Então talvez o corpo não seja apenas um campo vivo, um lugar onde a vida acontece, onde a vida se move, onde a vida atravessa. Mas também talvez o corpo seja um lugar onde a vida aprende, reorganiza-se, integra experiências humanas. E se chegaste até aqui, convido-te a uma microprática, como é habitual, uma microprática final de síntese, algo muito simples. Se quiseres, podes fechar os olhos por alguns instantes, ou se preferires manter os olhos abertos, mantém num olhar relaxado, sem focar nada. E neste momento não procures um problema, não procures uma resposta. Talvez pergunta apenas ao corpo: existe algo em mim que já está a mudar? Mesmo que eu ainda não consiga explicar, mesmo que eu não consiga nomear. Não procures palavras, nem mesmo procures imagens. Talvez surja apenas uma sensação. Talvez não surja nada e tudo é válido. Respira. E talvez reconhece que nem toda a transformação precisa de ser compreendida para estar a acontecer. E quando sentires, podes abrir os olhos.
Talvez a vida não nos transforma porque a entendemos. Não quer dizer que o entendimento não possa vir e não seja importante. Mas talvez não seja porque entendemos que aconteça a transformação. Talvez a vida transforma-nos porque aprendemos a habitá-la. O suficiente, o mínimo. A reorganização profunda. Talvez não seja algo que fazemos acontecer, mas talvez seja algo que aprendemos a acompanhar. Acompanhar é a minha nova palavra. Acompanhar. Caminhar ao lado. Sem carregar. Sem travar. Sem acelerar. Antes de terminar este episódio, convido-te ao próximo seminário, um seminário gratuito, no dia 14 de junho, já no domingo. E tem como tema o campo relacional à luz da escuta matricial. Neste seminário iremos aprofundar, iremos explorar de uma forma simples, acessível, à luz da escuta matricial, o que é realmente um campo relacional. De que forma o sistema vive no corpo. Como é que as exclusões, as lealdades, as tensões se expressam no corpo. Também vamos explorar o papel do sistema nervoso no campo relacional. E de que forma é que a água e os sonhos são espelhos matriciais, espelhos dos sistemas vivos. E iremos tocar na diferença entre observar o sistema e habitá-lo. E este encontro vai marcar a abertura do curso Autoconstelação Interna na Água, que vai ter lugar em julho, vai iniciar em julho. E agora sim, grata pela confiança, estamos mesmo a terminar. Grata por me escutares e até breve.